somente ao excesso de jornadas, a quantidade de acidentes que há hoje, a frota circulante no país, somente no ano passado, em caminhões, subiu 14%. Entende? Além disso, temos imprudência em todos os locais, de fácil verificação. Né? Estradas em péssimas condições. Isso sim ajuda muito a aumentar o número de acidentes. E eu concordo com o Gilmar na questão do tempo de descanso, voltando um pouquinho, e com pequenos intervalos durante a jornada para que o motorista possa, entendeu? Para que não fique trabalhando diretamente. Meia hora achamos que é saudável. Mas aí também não entra nessa questão, onde que ele vai parar essa meia hora? Ou nesse caso, por ser meia hora, ele vai parar... Mas veja, isso já acontece hoje. Então hoje, ao longo do dia, você trabalhando 4 horas, parando meia hora, trabalhando mais 4, almoça. Isso eles já fazem hoje naturalmente. Nenhum motorista toca 8 horas direto, ou 10 horas direto. Todos fazem suas paradas. E já está assimilado pela estrutura isso. Epitácio, 2 questões. Uma, se diminui o número de acidentes nas estradas, ter esse controle de jornada. E essa outra proposta, que em vez de ser o controle da jornada, mas o controle do descanso. Não, isso sem dúvida. Diminuir os acidentes com o controle vai diminuir com certeza. Isso, e quanto à questão de condições de rodovias, nós também somos totalmente favoráveis. Ninguém discorda. Os motoristas todos são iguais e todos enfrentam os mesmos problemas. Quanto ao descanso, eu acho que essa decisão serviu para precipitar uma discussão que nós deveria ter sido feita já. O problema é que muitas vezes os empresários querem fazer dentro da CNT um projeto e não consultam nós. Por exemplo, o projeto o 2660 de tempo de direção do motorista em rodovias, ele já poderia ter sido votado, só que houve uma emenda que um senador escutou só a parte empresarial, não escutou nós, mas fomos lá e travamos porque achamos que ele era inconstitucional. Só esclarecendo, diz respeito ao quê? Ao tempo de direção em rodovias. E aí deu o ônus todo para o trabalhador que ia ser multado ia perder ponto em carteira. Com relação a essa questão da proposta de ter, então, você ter os horários que você para e você ter o descanso em si. Sou favorável, sim, resolve. Mas com um estudo médico de saúde que diga que realmente qual é o tempo que isso nós podemos fazer, qual é o tempo razoável para que tenha um descanso. Quanto à questão de pontos de parada, por exemplo, eu estive falando com o representante da NTT que fez as concessões de rodovias e falei, e os locais para os caminhoneiros parar, porque aqui no Paraná nós temos aqui rodovias pedagiadas que cobram um monte e só tem lugar para quem está passeando de carro pequeno para ir, tem banheiro, fraldade e tudo mais. Agora para o caminhoneiro não tem local nenhum para ele estacionar e com segurança. Porque se você quer que tenha isso, eu sou totalmente favorável. Se você quer que ele faça uma jornada... Mas quantas horas, na sua opinião, seria o ideal? Olha, hoje para mim falar como representante dos trabalhadores, a CLT diz que é 11 horas. Agora, num projeto estudado e vendo a viabilidade, podemos até chegar a 8. Mas podemos chegar uma pergunta aqui. Você acha que o teu trabalhador, o teu motorista parado 11 horas lá na beira de uma rodovia, dentro de uma cabine de caminhão, ele vai ficar satisfeito lá ficando parado? Se tiver estrutura adequada para esse estacionamento, sim. Pois é. É claro que ele não fica... Vou dar um exemplo aqui do transporte de passageiros. O transporte de passageiros faz isso tranquilamente. Ele faz ponte, porque ele tem linha fixa e diferente. E tem estrutura. Tem estrutura. Ele faz ponte e ele faz exatamente 11 horas de intervalo. Nós, no transporte de passageiros, porque eu trabalhei no transporte de passageiros, sou motorista desse setor, a gente chegava, fazia 4 horas, e aí era 11 horas de intervalo, e até hoje é assim. Mas no transporte passageiro, Epitácio, me perdoe, ele tem, é muito mais fácil de você administrar do que o transporte de carga. Por exemplo, transporte passageiro não tem fila para descarga, entendeu? Não tem fila para carregamento. Então, hora certa de saída e chegada. Saída e chegada. Não tem, nós temos uma série de peculiaridades dentro do segmento transporte rodoviário. Você já tem N segmentos. Então tem o segmento do transporte frigorificado,
transporte de automóveis, transporte de carga fracionada, Líquida. transporte de grãos, transporte de químicos. Então, dentro do próprio segmento de transporte de cargas, você já tem uma série de subsegmentos, digamos assim. E cada um desses tem suas peculiaridades. Cada embarcador desses segmentos tem peculiaridades. Você descarregar uma carga no porto é uma situação. Descarregar numa indústria é outra situação. Inclusive, esse tempo que você leva para carregar a carga ou descarregar, entraria nessas 8 horas, Fernando? Justamente, em tese entraria, mas aí você veja só, se você demora 8 horas para carregar, já foi a jornada do motorista, ele não pode sair dali, não pode sair do cliente, ou digamos, se ele ficar 10 horas dentro de um cliente, descarregando ou carregando, já não pode sair dali, vai ficar dentro da empresa do cliente, que não pode sair. Então são uma série de perguntas sem resposta que nós não sabemos como é que resolveremos. Por isso que nós achamos que para resolver o problema de forma efetiva, objetiva, prática, o tempo de descanso seria o ideal. De 8 horas? De 8 horas. Na opinião de vocês? Na opinião nossa, de 8 horas. Porque você resolve o problema da saúde do trabalhador e consegue... Agora, é importante também, é uma coisa que nós temos defendido, regulamentar a profissão do motorista. O aeronauta tem regulamentação própria, o condutor de trens tem regulamentação própria, o oficial da Marinha Mercante tem regulamentação própria. O único que não tem é o motorista profissional. Então nós precisaríamos regulamentar a profissão do motorista, até para evitarmos problemas de conflitos entre um entendimento judicial com a CLT. O projeto de regulamentação da profissão de motorista 97/2007, de autoria do Tarcísio Zimmermann, foi aprovado na Comissão do Trabalho, agora em dezembro, e aí é que está o problema, que muitas vezes a gente está brigando lá para aprovar e aí vem a representação patronal e traz propostas diferentes, querendo desvirtuar. Eu acho que agora aqui, Fernando, nós vamos se unir, então, porque agora está na Comissão de Justiça e Cidadania, já tem relator, e aí a gente tem que, então, trabalhar em conjunto nesse sentido de regulamentar a profissão do motorista. O nosso tempo encerrou, eu lamento que faltaram alguns pontos para a gente discutir. O programa É Seu Direito falou hoje sobre a decisão da Justiça de limitar a jornada diária dos caminhoneiros. Você pode colaborar sugerindo algum assunto que gostaria de ver discutido aqui no programa. Anote o telefone, o e-mail e mande a sua sugestão. Obrigada pela companhia e continue com a gente.